Novamente estamos aqui para mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós estaremos abordando o capítulo 27, Últimos e Primeiros. E, como sempre, abrimos o estudo através do comentário de uma mensagem de Emmanuel. Essa é extraída do Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Separamos esse texto da mensagem. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. E aqui vamos fazer alguns apontamentos para melhor compreensão desse texto do Espírito Emmanuel. Importante quando Emmanuel inicia, e sempre é hábito seu, a utilização do verbo no modo imperativo, e aí ele diz, vale-te. Aproveita. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Esse ponto tem uma significância destacada que é preciso aqui refletirmos. É porque o passado reencarnatório nosso, em termos de acúmulo de experiências desastrosas, estabelecidas em crimes, vícios e desequilíbrios perante aquilo que objetivava as leis divinas, é muito vasto, é muito grande. E vejam só, o trabalho de reciclagem, de superação, de redirecionamento, de construção de novos hábitos, do estabelecimento de novos condicionamentos, agora alinhados com as leis divinas, tem que ser realizado paulatinamente, diariamente. E é por isso que ele diz, vale-te, utiliza-te, aproveita do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. É imprescindível que para esse trabalho ser exitoso, diariamente nós estejamos dando algum passo à frente. E continuando ele diz, não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. A conclusão desse parágrafo é de uma importância singular pelo seguinte. No contexto evangélico tradicional, a graça seria a concessão de um favor não merecido à criatura por parte de Deus. Ou seja, algo que iria contrastar com a lei de ação e reação, com a colheita, de acordo com o plantio. Mas, na verdade, Emmanuel, aproveitando essa contextuação imperfeita, dá o direcionamento que, na doutrina espírita, é o viés seguro e de estímulo para cada um de nós. Porque ele diz assim, que a graça, o apoio, a ajuda e a assistência divina estará cada vez mais ocupando o nosso espaço individual, a nossa mente, a nossa consciência, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Como assim? Na proporção em que o nosso esforço de aprendizagem e, sobretudo, de vivência do Evangelho do Cristo, que é o crescimento real nos dons do Cristo, o amparo
a assistência, o incentivo dos benfeitores espirituais, a graça divina estará mais presente junto a nós. Então, encerrando esses comentários, fica destacado o seguinte: esforcemo-nos cada dia para darmos um passo, meio passo à frente, porque invariavelmente, em harmonia com a sinceridade de esforço nosso, o amparo e a assistência espirituais não faltarão. Pelo contrário, estarão cada vez mais intensos, na medida em que esse esforço tiver persistência, continuidade e segurança. Vamos então para o tema últimos e primeiros, que no Evangelho segundo o Espiritismo se encontra no capítulo 20. E no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo 27. É claro que aqui nós estaremos vendo uma compreensão e um entendimento dessa parábola dentro dos aspectos da psicologia espírita, que vão um pouco mais além em termos de aprofundamento do que os textos contidos unicamente no Evangelho. Vamos aqui para o primeiro parágrafo que separamos desse tema. O Evangelho de Jesus é um repositório de ensinamentos, convidando a mudança de entendimento da finalidade existencial. Essa colocação, claro, tem tudo a ver com aquele item do Evangelho segundo o Espiritismo chamado ponto de vista. O Evangelho de Jesus, ele é um convite à mudança de ponto de vista, de entendimento dos objetivos e metas da nossa existência no corpo, da nossa encarnação. Então nós iremos encontrar ao longo de todo o Evangelho passagens e ensinamentos que estarão nos motivando e nos despertando a um entendimento diferenciado do que acontece, do que nos envolve, das ocorrências do dia a dia durante a nossa encarnação. Porque, tendo recebido a luz do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, o nosso entendimento e a nossa maneira de interagir com a realidade material necessariamente tem que ser diferente no seu aspecto de profundidade em relação à maioria das pessoas que ainda não usufrui ou não se deram a possibilidade de entender a vida diferente da ótica materialista que ainda é tão presente nos dias de hoje. Prosseguindo, o mundo é educandário, oficina para atividades nobres, nunca uma ilha de sorrisos e plenitude, ou um palco de tragicomédias que deleitem apenas por um momento. Então aqui nós estaremos começando a compartilhar essa maneira diferenciada de se olhar a vida, as ocorrências, os acontecimentos que nos envolvem. No primeiro ponto, inclusive relativamente comum nos textos espíritas, a percepção de que o mundo é uma grande escola, é um educandário. Mas também oficina para atividades nobres. É uma espécie, diríamos então, de um curso profissionalizante, objetivando
a realidade maior, que é a espiritual de cada um de nós. Mas nunca, nunca mesmo, uma ilha de sorrisos e plenitude. E aqui, quando usa essa expressão relativamente incomum, palco de tragicomédias que deleitam apenas por um momento, Joana se refere aos contrastes absurdos que a vida, do ponto de vista material, apresenta. É como se fosse, ao mesmo tempo, uma grande tragédia misturada com a grande comédia. Para aqueles que encaram a vida apenas do ponto de vista material, é exatamente assim que se apresenta a vida. Por isso, vez ou outra, nós ouvimos aquele tipo de expressão de que se Deus criou o mundo, criou e deu as costas e deixou para que o homem resolvesse as coisas como bem entendesse. Querendo exatamente assim evidenciar o nível de incompreensão que a pessoa nutre sobre os objetivos espirituais da vida. A existência física parece-lhe ser a saga, a história, a narrativa de realizações externas. Essa conduta ilusória responde por transtornos psicológicos muito graves e danos espirituais de libertação penosa. Vamos analisar aqui alguns ângulos disso que Joana coloca. Para aqueles que observam a vida do ponto de vista material, a existência física lhe parece uma grande aventura, uma grande narrativa ou fábulas de realizações externas. A projeção dos sentidos físicos que interliga o nosso espírito encarnado à realidade material, quando é apenas vista do ponto de vista unicista, de uma vida única, na qual essa existência teria início no berço e teria o término no túmulo, leva para muitos essa conduta ilusória que responde por transtornos psicológicos muito graves e danos espirituais de libertação penosa. Como assim? Não poucas vezes, quando nós reencontramos, ora na família consanguínea, ora no ambiente de trabalho, ora nos colegas e participantes das atividades religiosas a que estejamos afeitos, quando encontramos nesses lugares pessoas que, tendo feito parte do nosso passado espiritual de uma forma desastrosa ou até mesmo criminosa, emergem daquele passado níveis de antipatias, de sensações ruins, de relacionamento amargoso e que, não poucas vezes, destituído de valores espirituais, abrem portas, às vezes até, ora para transtornos depressivos, ora até mesmo para surtos esquizofrênicos, porque dependendo do nível de situação desastrosa do passado, ao convivermos com alguém dia a dia, que fez parte de uma maneira muito ruim desse passado, e agora, encarando a vida apenas do ponto de vista material, essas possibilidades, de fato, não só existem, como levam a graves transtornos psicológicos, que, como o texto diz, muito graves, e danos espirituais de libertação penosa.
E aqui nós abrimos um parêntese para uma reflexão em conjunto. Ora, como é que as leis divinas permitem que isso aconteça? Não saberia elas, previamente, que aquele convívio daqueles espíritos em um grupo, por exemplo, familiar, levaria a esse tipo de transtorno? Não. As leis divinas sempre respeitam o livre-arbítrio e a liberdade de cada um de nós. E possibilitam que dentro dessa liberdade, as atitudes que chegamos a tomar dependem de todo um contexto existencial que sofre alterações para todos nós. Assim, ao enfrentarmos uma prova, uma dificuldade mais intensas, o livre-arbítrio em nós nos chama, a consciência nossa clama também para que procuremos instrumentos de proteção. Esses instrumentos estão ligados à vivência religiosa autêntica que tenhamos. Não precisamos ser exatamente espíritas, mas, dependendo dos erros graves que tenhamos cometido no passado, para que na existência atual o nosso realinhamento se dê da forma menos difícil e mais exitosa, é preciso um grande esforço nosso. Um esforço de espiritualização verdadeira, não importando a religião em que estejamos vinculados. Mas exige que agora nós passemos a levar a sério os ensinamentos do Evangelho do Cristo. E essas possibilidades, elas dependem do livre-arbítrio de cada um de nós. Então, as doenças, e entre elas estão as doenças de natureza psiquiátrica, são, às vezes, relativos meios de fuga ou mal escolha do livre-arbítrio em querer resolver a situação através do sofrimento, da dor e da doença. E nessas escolhas, as leis divinas permitem que o nosso livre-arbítrio determine. Prossigamos. Atingido o patamar que constitui o objetivo central dos seus esforços e interesses, não se pode furtar ao vazio existencial ou ao continuado empenho por ter mais, como se as enfermidades, a velhice e a morte não o pudessem atingir. Até aqui, no capítulo do livro Últimos e Primeiros, há toda uma estruturação de um alicerce para depois entrarmos no tema propriamente dito, como vocês têm observado. A análise geral, e sobretudo do ponto de vista materialista, que estamos trabalhando aqui, para depois entrarmos na perspectiva espiritual. Atingido o patamar, o degrau, o nível que constitui o objetivo central dos seus esforços e interesses, não se pode furtar ao vazio existencial. Essa é uma das grandes tragédias do mundo moderno que vivemos, aonde tem-se percebido muitas pessoas que, ao ter uma existência material relativamente exitosa do ponto de vista econômico, afetivo e até mesmo da saúde física, ao adentrar-se a uma idade mais avançada e perceber-se, por mais que não se queira, a aproximação da morte, abre-se portas largas para distúrbios depressivos.
por não encontrar mais sustentáculo de objetivos a perseguir, e por estar agora no corpo físico que não lhe responde mais adequadamente às antigas necessidades puramente orgânicas, as perspectivas de sofrimento emocional e psíquico são muito grandes e têm atingido muita gente. Prossigamos. À luz da psicologia profunda, o texto evangélico, que é a parábola do últimos e primeiros, em epígrafe, trabalha contra a sombra do poder-prazer, diluindo o ego ambicioso e perverso ante as claridades diamantinas do self. Agora nós estamos diante de um texto de um pouco mais de complexidade para que nós esclareçamos de forma mais detalhada. Façamos agora. Então, o texto Últimos e Primeiros trabalha contra a sombra do poder-prazer. Como é isso? Aqui já compartilhamos algumas observações de que o termo sombra, frequentemente utilizado nessa obra, diz respeito ao nosso inconsciente, ao nosso passado existencial, normalmente estabelecido em conflitos, desequilíbrios e sofrimentos perante as leis divinas. Então, aí se estabeleceu o campo de sombra. E esse campo de sombra, nós, ao longo de diversas encarnações, vinculados à perspectiva materialista, em termos de valores espirituais, nos mutilamos. Direcionamos toda a atenção para poder, prazer e mais, nas últimas encarnações, sexo em desequilíbrio. Isso envolto pela ausência de despertamento da nossa consciência maior, estabeleceu a palavra sombra, ela é até sutil, porque na verdade seria mais escuridão. Mas agora abre-se as perspectivas trazidas pela doutrina espírita e pela psicologia de Joana de Ângeles, que diz o seguinte: diluindo o ego ambicioso e perverso ante as claridades diamantinas do self. Esse é o objetivo da psicologia profunda. Vamos analisar como. Diluindo o ego ambicioso na medida em que a consciência de reencarnação e de imortalidade da alma ganharam mais profundidade em nós. Porque na perspectiva da reencarnação, as próprias personalidades com que nos apresentamos em outras existências, elas, como um todo, perdem poder. Perdem porque o nosso passado reencarnatório, nós estivemos nas mais variadas situações e posições. Hoje, se temos facilidade material, podemos ter trilhado o caminho da pobreza ou de dificuldades intensas. Hoje, se nos apresentamos como homens ou mulheres, necessariamente em encarnações anteriores, podemos ter nos apresentado no campo reencarnatório em um sexo diferente do que agora estamos. Nenhuma prepotência, então, para os homens, de maneira nenhuma, porque a reencarnação diz a ele que ou tu já estivesse trilhando a área da sexualidade feminina, ou poderás vir a trilhar no futuro. E a mulher também, o respeito recíproco
com o homem, porque em existências passadas ou futuras, ela não estará sendo mulher sempre. Por outro lado, o que eu acho ainda assim mais de destacada importância é sabermos que o que hoje nós nos identificamos como valores, gostos, tendências, necessariamente não terão sido as mesmas 2, 3 encarnações atrás. Provavelmente foram outras totalmente diferentes. O que eu quero dizer aqui é que o nosso ego, o nosso psiquismo, que estrutura o consciente, o subconsciente e o inconsciente, eles passam, na medida que as reencarnações sucedem, transformações e aprimoramentos, dos quais o que sobra é o que aqui nós tratamos como individualidade. Individualidade que está acima da personalidade, que se diferencia e que, por isso, essa diluição do ego ambicioso é consequência natural. Para nós que agora nos identificamos e nos entendemos como espíritos imortais, não tem mais essa de persona, de atribuirmos uma valorização destacada ao que hoje nós somos, porque amanhã ou encarnações futuras, essas questões de temperamento, de identificações, serão profundamente mudadas. E terminando aqui, diz, do ego ambicioso e perverso, ante as claridades diamantinas do self. O self aqui, como já compartilhamos, como o nosso eu profundo, como o nosso si, como a nossa individualidade maior, aonde as identificações com as leis divinas e o Cristo interno se identificam com os valores mais profundos, os quais são, em verdade, a herança da natureza divina que nós trazemos. A revelação espírita faz desaguar do oceano do mundo espiritual todas as propostas da imortalidade, desveladas pela mediunidade, da justiça divina, atestada pela reencarnação e confirmada pelos fatos. Então aqui é uma síntese daquilo que há pouco estávamos fazendo algumas observações. A revelação espírita, ela faz com que as questões da imortalidade, da justiça divina, da reencarnação, ela ganhe um nível de estabilidade e de profundidade no nosso psiquismo, para que não haja mais quaisquer indícios de dúvidas. Tratar das questões da psicologia espírita, como nós estamos aqui tratando, e ainda alimentarmos determinadas dúvidas a respeito da imortalidade da alma ou da reencarnação, é preciso voltarmos aos estudos básicos da doutrina, voltarmos à vivência dos valores que a doutrina também nos apresenta e tirar de uma vez por todas quaisquer possibilidades de dúvidas a respeito disso. Então, reencarnação, justiça divina e imortalidade da alma, isso tem que estar definitivamente estabelecido para que possamos ir nos adentrando na psicologia espírita. Os tempos modificaram-se, mas as lutas prosseguem com efeitos cruéis. As atrações do prazer estão multiplicadas pelos veículos de informática, o abuso dos sentimentos, as facilidades para o vício.
Então agora, sobretudo, nós enfrentamos, pelo progresso da ciência, da tecnologia, uma intensificação de possibilidades de facilidades, de diversões, e infelizmente boa parte delas aliciadas por vícios e desequilíbrios morais, que é a grande batalha que a nossa consciência espiritual renovada precisa enfrentar dia a dia. Então, antes, na época do cristianismo primitivo, as grandes dificuldades de ordem social, as grandes dificuldades de ordem face às perseguições arbitrárias e abusivas, de ordem inclusive religiosa, que levou muitos cristãos ao martírio, mas agora, muitos cristãos dos dias de hoje são derrubados, tropeçam nas questões das facilidades vinculadas a vícios e desequilíbrios morais dos dias presentes. O desvio de rota multiplica-se a cada instante, e o discípulo sincero da Boa Nova apresenta-se como um estranho no palco das excentricidades odiernas. As excentricidades odiernas é as extravagâncias modernas, até mesmo esquisitice dos dias em que vivemos. Então, voltando a analisar aqui, a partir da primeira linha, o desvio de rota, o mau uso do nosso livre-arbítrio, levando-nos a nos afastar dos objetivos maiores da nossa presente encarnação, multiplica-se a cada instante. E o discípulo sincero, honesto da Boa Nova, aquele que de fato está buscando vivenciar com autenticidade o Evangelho do Cristo, ele é visto como um estranho, como uma pessoa esquisita, de hábitos e costumes que não é o da maioria. Sobretudo pelo excesso de excentricidades dos dias modernos. Então, por isso essa grande necessidade de estarmos vinculados a grupos espíritas, no nosso caso, a trabalhos de ordem espiritual, porque nós precisamos, na interação que temos uns com os outros, fortalecermos-nos face um grande mundo onde o materialismo impera e a maioria das pessoas não nos percebem como sinceros adeptos dos ensinos do Cristo. Mas é justamente aí onde entra essa importância do trabalho em conjunto e em equipe. E aqui eu abro um parêntese para incentivar esse trabalho, porque mesmo com relativa frequência, encontrarmos nas tarefas espíritas, nas instituições espíritas, pessoas que se chocam conosco e que criam problemas nas atividades espíritas. Isso não deve ser argumento para o nosso afastamento desses trabalhos. Porque, na verdade, essas dificuldades sempre fizeram parte das escolas e das igrejas do cristianismo, mesmo no cristianismo primitivo. Aquele que duvida, vá, por exemplo, ler o livro Atos dos Apóstolos.
vai entender nas cartas de Paulo, vez ou outra, as brigas e discussões que ele tinha com Pedro, com Tiago, a respeito da própria doutrina do Cristo e da vivência, que vez ou outra criava choques entre os apóstolos. E nós? Quem somos nós? O nosso passado encarnatório. Para agora, quando tentamos nos adaptar nas escolas novas do cristianismo redivivo, ao nos chocarmos com algumas pessoas, corrermos do testemunho da doutrina do Consolador prometido por Jesus a nós. É claro que o Espiritismo diz, o próprio Evangelho, não se coloca como salvador de ninguém. Fora da caridade não há salvação. Mas nós não temos o direito, aqueles que são chamados ao conhecimento da doutrina espírita, a afastar-se dela por intrigas ou conflitos dentro do movimento espírita. Porque aí nós teremos dado vazão ao ego, à vaidade, ao orgulho, a questões particulares que ganharam tal nível de peso que nos levou a afastar do trabalho espírita. Prossigamos. Uma empatia superior domina o sentimento do servidor devotado, impulsionando-o ao prosseguimento do esforço de autotransformação para melhor. Aqui Joana, começando a analisar na perspectiva que a psicologia espírita nos dá de superação, aquilo que agora somos chamados a ir trabalhando conosco mesmo. Então, voltando aqui ao slide anterior, onde diz que o desvio da rota multiplica-se a cada instante, e o discípulo sincero da Boa Nova apresenta-se como um estranho no palco. Então, esse discípulo sincero da Boa Nova, ela vai continuar se referindo aqui. Uma empatia superior domina o sentimento do servidor devotado, impulsionando ao prosseguimento do esforço de autotransformação para melhor. Então, na medida em que nós estabelecemos uma vontade sincera de autossuperação, de identificação profunda com o Evangelho do Cristo, nós passamos a ser alvo no amparo e na ajuda da espiritualidade benfeitora, de uma própria empatia da espiritualidade proveniente disso, impulsionando-nos ao prosseguimento do esforço de autotransformação para melhor. Então, não há dúvida nenhuma que na medida em que nós expressamos sinceridade de propósitos, de renovação, nós somos alvo da simpatia e da empatia de espíritos que estarão nos estimulando mais ainda e se associando a nós nesse trabalho de autotransformação em que estabelecemos face à iluminação do nosso entendimento pelo Evangelho do Cristo. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo dessa tarde. Superando as marcas do passado e trabalhando com acendrado amor. Os seus objetivos centram-se no serviço do bem e, mesmo vivendo os condicionamentos do mundo, psicologicamente, mantém-se em nível de consciência de si mesmo. Vamos entender esses aspectos aqui muito importantes. Uma palavra aqui não muito comum é acendrado amor,
que é sinônimo de amor límpido, puro. Então, primeiramente, superando as marcas do passado, superando as sombras e trabalhando com acendrado amor, no esforço da vivência da caridade, os seus objetivos centram-se no serviço do bem e mesmo vivendo os condicionamentos do mundo, entendamos aqui, mesmo estando dentro desse campo vibratório perverso e desequilibrado do mundo materialista, psicologicamente mantém-se em nível de consciência de si mesmo. É isso que nós somos chamados, para que de fato os últimos sejam os primeiros. Porque o entendimento aqui é o seguinte: mesmo estando agora dentro de um mundo onde impera a ilusão e o materialismo, nós consigamos manter esse nível de consciência de nós mesmos, que é a identificação espiritual trazida pelo Evangelho do Cristo para nós, e fazendo com que, de fato, a superação do passado de sombras ele esteja se verificando nessa nossa atual encarnação, como nunca antes houvera acontecido. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo. O trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego e investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica. Então, essa consciência lúcida do dever, ela se estabelece na medida em que diariamente nós vamos trabalhando mais a percepção da realidade espiritual da vida, na medida em que vamos dando mais campo ao nosso eu profundo, à nossa consciência maior, e ao mesmo tempo, ao fazermos isso, estaremos superando as armadilhas do ego, não dando mais valor à persona, mas sim à parte real, eterna, que é o nosso self, o nosso eu profundo. E nele, como diz Joana aqui no final, investe as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica. Então, o final desse parágrafo nos leva à lembrança daquilo que Emmanuel coloca como sendo a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina espírita, que é a sua divulgação. Que possamos, ao nos perceber no conteúdo do Evangelho que estudamos nessa tarde, últimos e primeiros, aproveitar de forma ímpar esse conhecimento que a psicologia profunda de Joana nos propicia, porque ele nos leva, eu quero frisar aqui para todos, a estarmos mais atentos ao dia de hoje, a não estarmos dando valor às situações difíceis do passado, a conflitos, vícios ou desequilíbrios lá de trás. Há também, ao estarmos mais conscientemente despertos, não vivermos ansiosos por situações ou posições do futuro que poderão ou não acontecer. A superação desse campo do ego, que aqui Joana faz a referência, é estarmos mais atentos e vivendo mais o dia de hoje, mesmo que ele apresente dificuldades, doenças ou problemas. Mas ele, quando é percebido em termos de consciência desperta, tem um valor insubstituível.
É preciso estarmos cada vez mais atentos ao dia presente, para que, de fato, esse trabalho de despertamento do self, do eu profundo, esteja, de fato, acontecendo. São esses os comentários finais. Lembramos que esse vídeo estará posteriormente disponível no nosso canal no YouTube. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem nas redes sociais esse vídeo, esse estudo. Até o próximo. Uma boa tarde para todos.